Saudações, internauta, mais um vídeo para o canal aqui. Hoje dando seguimento a um quadro aqui do canal que seria comparações de traduções, onde a gente já comparou em alguns locais a Almeida Revista Atualizada, que é uma publicação, uma tradução de 1959, com alguma atualização, algum detalhe ali na década de 60. E nós temos a NAA, né, que é a chamada Nova Almeida Atualizada, que foi uma atualização da chamada Almeida Atualizada, ou então a ARA. Foi uma atualização que ocorreu agora em 2017, tá? Então a gente vai comparar uma com a outra para ver o que mudou. Espera-se por essas duas traduções, elas seguem agora o mesmo texto grego, então elas não se espera ter nela divergências absurdas concernente a palavras ou sentidos assim, né? A menos que sejam mais na conta do tradutor, mas não se espera encontrar uma mudança absurda de palavras, coisas do tipo. O que pode acontecer? Encontrar um verbo que estava no passado, agora está no presente, estava no presente, agora está no passado, coisa desse tipo. Uma frase que começava na parte de cima, depois na outra tradução eles inverteram essa ordem, coisa do tipo. Seria o básico que a gente esperaria delas, porque é uma atualização, tá? Linguagem, que um português falado em 1950, ele já tem alguns elementos ali, digamos, meio que arcaico para alguém que nasceu agora no século XXI. Isso é fato. Algumas expressões, a gente já entende que em alguns casos ali você pode encontrar esse tipo de atualização, melhoria da linguagem, né? A questão da linguagem ali, mesmo mantendo o estilo Almeida, mas a gente espera encontrar isso aqui. Vamos realmente para a prática, ver o que a gente consegue encontrar aqui nessa comparação entre a ARA, Almeida Revista Atualizada, e a NAA, Nova Almeida Atualizada. Beleza? Aqui na frente vai ter o texto grego chamado NA28, que é o texto chamado Nestle Aland 28, que é o texto padrão da academia hoje para tradução de Bíblia. A maioria das Bíblias, 99, quase isso, 98% das Bíblias vem daqui desse texto. Tá? Esse texto é diferente do texto da corrigida, então, mesmo sendo de Almeida, mas é muito comum que a ARA e a NAA elas discordem da corrigida em muitos pontos e às vezes discordâncias gritantes. É normal isso acontecer porque elas já estão seguindo o texto diferente, apesar de todas elas serem Almeidas. Beleza, vamos lá então rapidão aqui para ir. No primeiro texto nós temos livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, né, no versículo 1, começando aqui em Mateus, que é o primeiro livro aqui, tá bom? Beleza, então nós temos na NA, na atualização, a nova atualização, atualização da atualizada, né? Ah, e aí nós temos o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, né? Beleza. O texto grego, eu vou usar o texto grego apenas para, em alguns casos, se eu achar interessante comentar o texto grego, eu comento. Se não, eu vou deixar aqui só de apoio mesmo para quem já conhece grego, dá para ver exatamente a diferença, o que está acontecendo ali. Mas vou deixar ele mais de apoio. Nesse caso aqui nós temos, eu vou estar usando, nós temos a expressão bíblica, geneso, esu, Christu, Ruiu, David, Daud, Ruiu, Abraão, tá? Ok, que é a mesma ideia que está aparecendo em português, é o que está aparecendo aqui. Então, nenhum tipo de alteração aqui, assim, alteração perceptível, né? Nós temos aqui agora no segundo versículo, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó a Judá e a seus irmãos. Isso é a área que está dizendo isso. Na atualização diz, Abraão gerou Isaac. Perceba que não aparece mais o A aqui, ó, gerou a Isaac. Não, aqui não tem a Isaac. Então vai direto, uma tradução mais direta aqui, sem essa conexão aí. Gerou Isaac, aí vai por Isaac. Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. Se você olhar atentamente aqui, você já percebe que esse texto ele é um texto maior do que o primeiro. O que contribui para isso também? Esse texto usou apenas o verbo uma vez, gerou. Esse aqui usou 3 vezes, gerou, 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 tá? Nós precisaríamos recorrer ao texto grego para ver uma coisa aqui. Aqui nós temos no texto grego o verbo nessa forma, né, o auristo aqui, é gênese, que é o verbo gerou, né, usado aqui na tradução no passado. Então ele gerou, ele também gerou e ele também gerou, tá?
gerou fulano e beltrano. 3 vezes o verbo é usado aqui. Essa tradução ela está seguindo à risca o texto grego na questão do uso dos verbos. Um leitor dessa aqui ele consegue entender a lógica? Consegue. Só que aqui ele está indo realmente direto no que está o texto grego. Então aqui seria um ponto aí para a área, talvez, para aquilo em termos de fidelidade do texto grego, né? Mostrar o que está ali no texto, realmente, as palavras ali. Beleza. Aí nós iremos aqui, negeneseton, e aí tem essa última expressão aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tentar levar ela para cima aqui. Nessa última expressão aqui, nós temos deixa eu ver, e a seus irmãos. Que aqui tem o artigo, né? Tus, adelfus, ao tu. Então, em vez de a seus irmãos, a ara ela está seguindo e os seus irmãos, tá? Ela está seguindo aqui mais aqui diretamente. Beleza, vamos lá para a próxima, tá? Essa aqui é uma das diferenças. Quando nós chegamos no versículo 3, nós temos na ara Judá gerou de Tamar a Perez, né? Pérez ou Pérez, né? Sempre me confundo na pronúncia aqui. E a Zera, ou Zerá também se encontra a tradução de Zerá. Perez gerou a Esron, Esron, Arão, beleza? Quando a gente vai para a outra, nós encontramos Judá gerou Perez, ou Pérez, e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou de Esron, Esron gerou Arão, né? Gerou Arão. Aqui, aparentemente, visivelmente, o texto aparenta ser maior um pouquinho, né? E aí tem algumas explicações para essa questão. Yudá aqui, Yudas, né? Yudas aqui em cima, Yudas, né? A mudança aqui de um sujeito, talvez, de tópico. Yudas, que seria Judá, ele é Genesen, ele gerou Ton, veja esse nome aqui, ó, Fares. Na nossa tradução não temos Fares, esse som de Fares, esse som de Tares, Fares, no grego moderno. Aliás, aqui, né? O Fares, nós temos o som de Fares, só que na tradução tem Pérez, né? Nada a ver, irmão. Aí, ó, esses nomes, vamos avançar. Então aqui existe uma diferença do que está no grego para o que aparece em nossas traduções, tá? Uma diferença aqui, ó. Nós temos essa palavra indo aqui, Fares, tá? E aí nós temos outra palavra embaixo. Então, esse Judá aqui, vamos mudar aqui. Esse Judá, ele gerou quem? Ton, Fares, e ó, tem um caizinho aqui, o cai, que é uma conjunção, né? Ligando aqui, adicionando. Então ele gerou Ton, Fares, como também Ton, Sara, certo? Então ele gerou duas pessoas aqui. E aí apareceu aqui, ó, ele gerou Pérez e Zera. Beleza. Os nomes estão absolutamente diferentes, ó. Sara não é necessariamente o som de Zera ou de Zerá, não é. Então, em termos de fonética, é diferente. Esses nomes eles são mais convencionados, por causa de tradução, por causa de latim, por causa de outras questões de tradução, enfim. Então, mesmo o texto grego aparecendo um nome diferente, é mantido aquela tradição do Abraão é Abraão, Davi é Davi, acabou, né? Já foi convencionado isso aí. Ok, vamos lá então. Nós temos aqui, passando no versículo 3, basicamente isso aí. E aí os demais vão seguindo o mesmo padrão. Aqui a NA vai seguir aquele mesmo padrão de 3, ó. Gerou uma vez, gerou aqui uma outra vez e gerou aqui. 3 vezes conforme aparece no texto grego. Gerou e também aqui, ó, gerou, tá? Então ela vai seguir o texto conforme o versículo anterior. Ponto para ela no sentido de trazer o que está no texto. Aqui dá para entender, tá claro, ok. Mas aqui tá mais explícito aí a questão, beleza? Vamos lá então, avançar um pouquinho aqui para a questão, o versículo 4. Arão gerou Aminadab, a Nasson, a Salmão. Quando você vai para a NAA, Arão gerou
Gerou quem? Aminadab? A Aminadab? Não, ele gerou Aminadab, C, o Azinho. E Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão, né? O que que tá diferente aqui, ó? Aqui vai aparecer a mesma ideia, aqui vai aparecer a mesma questão, que é o verbo é gênese e é gênese. E vai aparecer o verbo gerar 3 vezes nesse versículo também. Então apareceu que o verbo gerou e também gerou. Ponto para NA no sentido de trazer o que está no texto grego, como que o autor estruturou a questão. Beleza. Essa aqui dá para entender perfeitamente? Sim, né? No lugar do verbo, ele usando aí o recurso português, se ele usar o verbo, ele vai usar uma vírgula. Então, Aminadab, vírgula, Anasson, ou seja, Aminadab gerou Anasson. Ele vai resolver isso com o uso de uma vírgula aí no recurso do português. Basicamente isso aí. Tem essas diferenças aí, o restante toca para frente. No português nós temos salmão, né? E aqui nós temos o salmão, né? Cadê o salmão? Tá na parte de baixo aqui, ó, né? Beleza, vamos pular aqui. Aí nós temos o último aqui. Então, o último nós temos na Ara, a Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Quando você vai para outra, para atualização, para a Nova Almeida atualizada, nós temos aqui o uso, esse aqui vai usar somente o verbo uma vez, como é padrão, né, dessa tradução. E essa aqui vai usar o verbo 3 vezes aqui, ó. Pode olhar, 3 vezes vai aparecer o verbo conforme está no grego. Isso aqui está no grego, tá? Desse jeitinho aqui. Aí, o que que vai mudar aqui também? Aqui vai dizer que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Gerou de Raabe, ok. Isso deixa eu botar aqui o texto grego. Isso é o que está no texto grego, tá? Isso é o que está no texto grego, literalmente aqui, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, Salmão de Geneseton, Boés. O que é Boés? Boés é Boaz no português. Boés não, Boés, né? É isso aqui, ó. O som no texto grego é Boés. Em português, Boaz, né? Como se diz, nada a ver, irmão. Isso é conversão, tem várias explicações para essa questão dos nomes aqui em Mateus capítulo 1, nessa genealogia. Os nomes no português são diferentes daquilo que geralmente a gente encontra no texto grego, né? Com alguma variação, com questão de texto grego e tal, mas é isso. Aí nós temos aqui, saindo dessa fase, o mesmo padrão vai manter aqui, 3 usos do verbo aqui, ó. O texto que vai usar o verbo 3 vezes, gerou e gerou, tá? 3 vezes é um padrão que a NA vai adotar aqui. No caso de o Salmão gerou de Raabe, a expressão de Raabe, que é o que está no texto, ektes, né? Ektes Rahab, né? E aí, essa expressão de Raabe, realmente que está no texto. Só que a NAA, ela colocou aqui, ó, cuja mãe, colocou um pronome relativo aqui, cuja mãe foi Raabe. Ela fugiu um pouco da ideia do texto literal aqui, né, do que está escrito, que a gente consegue bater o olho e olhar, né, sem recorrer aos possíveis significados. Mas ela deixou um pouco mais claro aqui que a mãe dessa pessoa foi Raabe, tá? Isso ela fugiu um pouco do texto, mas trouxe uma ideia. Aqui ela não está seguindo o texto literal, como se diz, mas é que ela tentou trazer o sentido da questão. Aí nós temos Obed, cuja mãe foi Ruth. No outro texto nós não temos que Obed gerou a Jessé, né? E este, no caso, de Ruth, tem apenas a expressão de Ruth. Na outra que tem, cuja mãe foi Ruth, tanto em cima quanto embaixo. Eles mantiveram o padrão. E aqui está a mesma coisa no texto grego, que seria de Ruth, Ektes, Ruth. E aí vai. Basicamente isso aí. Espero que você tenha gostado. E aí ó, a expressão Jessé, que ó, Jessé, que em grego é Yesai, Yesai.
aqui embaixo aqui, Yesai. Esses nomes de Mateus capítulo 1, eles são meio que problemáticos, você tem que compreender isso aí. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários aí o que você achou da comparação. Se quer que eu continue aí, deixa nos comentários, deixa aqui, comenta alguma coisa nesse sentido, que a gente vai estar dando seguimento a essa comparação aí, beleza? Então fica aí apenas uma comparação, você tira as suas conclusões sobre as traduções aí. Valeu, fui!